Ela se escondeu no banheiro do trabalho para chorar, mas não esperava que o CEO milionário fosse atrás dela. O que ele fez tocou todos no prédio. Inscreva-se no canal para descobrir essa história emocionante. O relógio marcava 19 horas e 30 minutos, quando Marina Santos finalmente conseguiu salvar o último arquivo no computador. Seus olhos ardiam de tanto olhar para a tela, e a dor nas costas denunciava as 12 horas ininterruptas, sentada na mesma cadeira do escritório. O barulho constante do ar-condicionado se misturava com o som abafado do trânsito de São Paulo, que chegava através das janelas do 23º andar da Tech Brasil Solutions. Marina, você ainda está aqui? A voz de Carla, sua colega de equipe, a tirou dos pensamentos. Pensei que já tivesse ido embora. Ainda estou terminando o relatório para a apresentação de amanhã, respondeu Marina, tentando esconder o cansaço na voz. O Henrique pediu para refazer toda a análise de custos do último trimestre. Carla se aproximou, baixando a voz. Ele fez isso de propósito, você sabe disso, né? Todo mundo entregou o relatório na sexta-feira passada, menos você que teve que ficar até hoje por causa das mudanças dele. Marina suspirou fundo. Henrique Martins, gerente da área financeira, tinha uma peculiar antipatia por ela desde o dia em que chegou à empresa há 2 anos. Era como se sua presença ali fosse um erro que precisava ser constantemente corrigido. Toda semana era a mesma coisa: prazos impossíveis, revisões desnecessárias e uma pressão constante que parecia testar seus limites. Não posso reclamar, Carla. Preciso deste emprego. Marina murmurou, salvando o documento mais uma vez por precaução. Mas você não pode deixar ele te pisar assim. Você é uma das melhores analistas que já passaram por aqui, e todo mundo sabe disso. Marina forçou um sorriso. Carla era uma das poucas pessoas no escritório que a tratava com genuína amizade, mas até ela não conhecia toda a história. Não sabia sobre as contas médicas do pai, internado há 3 meses em Belo Horizonte depois de um derrame. Não sabia sobre a mãe que trabalhava como doméstica para ajudar nas despesas da casa, ou sobre o irmão mais novo que estava prestando vestibular e dependia da ajuda de Marina para pagar o cursinho. Vou indo então. Não fica muito tarde, tá? Carla pegou a bolsa e acenou antes de se dirigir aos elevadores. Marina ficou sozinha no escritório semi-muroso, iluminado apenas pela luz fria dos computadores que ainda permaneciam ligados. Pela janela, podia ver as luzes da cidade se acendendo uma a uma, criando um tapete dourado que se estendia até onde a vista alcançava. São Paulo nunca dormia, e às vezes ela sentia que também não conseguia mais descansar. O celular vibrou com uma mensagem da mãe. Filha, o médico disse que seu pai vai precisar de mais sessões de fisioterapia. Você consegue ajudar com mais uns R$ 800 este mês? Marina fechou os olhos e respirou fundo. O salário já estava esticado ao máximo, e mesmo com as horas extras, mal conseguia cobrir todas as despesas. Digitou uma resposta rápida. Claro, mãe, pode contar comigo. Mentira. Não sabia de onde tiraria esse dinheiro, mas não podia deixar o pai sem tratamento. Talvez conseguisse fazer alguns freelances nos fins de semana, ou talvez pudesse pedir um adiantamento no RH. A ideia de ter que explicar sua situação financeira para os colegas de trabalho a fazia sentir um nó no estômago. O escritório estava completamente vazio agora, e o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido constante das máquinas. Marina salvou o arquivo pela última vez, enviou por e-mail para Henrique e começou a arrumar suas coisas. Amanhã seria outro dia de batalha, outra oportunidade de provar que merecia estar ali. Enquanto esperava o elevador, Marina olhou para seu reflexo no espelho do corredor. O rosto cansado, os cabelos desarrumados e os olhos sem brilho contavam a história de alguém que estava chegando ao limite. Mas ela não podia desistir. Não agora. O elevador chegou com um pingue suave e Marina entrou, apertando o botão do térreo. Enquanto descia os 23 andares, ela tentou se preparar mentalmente para mais um dia. Não sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais imaginaria. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório às 7h30, 1 hora antes do expediente oficial. Queria revisar a apresentação mais uma vez antes da reunião das 9 horas. O prédio ainda estava quase vazio, com apenas os funcionários da limpeza e alguns workahólicos como ela circulando pelos corredores. Sentou-se em sua mesa e abriu o computador,
mas sua concentração foi imediatamente quebrada pelo som de saltos altos se aproximando rapidamente. Henrique apareceu em sua mesa com uma expressão que ela conhecia bem. O sorriso falso que geralmente precedia uma má notícia. "Marina, bom dia. Espero que tenha descansado bem ontem à noite", disse ele com um tom que gotejava sarcasmo. "Bom dia, Henrique. Terminei o relatório e enviei por e-mail conforme solicitado." "Ah, sobre isso..." Henrique puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, invadindo seu espaço pessoal de forma desconfortável. "Tivemos uma pequena mudança de planos. O Rafael, quer dizer, o CEO, decidiu que a apresentação precisa incluir também a projeção para os próximos 5 anos, com análise de cenários otimista, realista e pessimista." Marina sentiu o sangue gelar. "Henrique, a reunião é em 1h30. É impossível fazer uma análise dessa complexidade em tão pouco tempo." "Impossível" é uma palavra muito forte, não acha? Ele se inclinou ainda mais, e Marina pode sentir o cheiro forte do perfume masculino. "Você é uma profissional competente. Tenho certeza de que vai dar um jeito. Afinal, foi você quem escolheu trabalhar em uma empresa de alto nível como a nossa." Marina apertou os punhos embaixo da mesa. "Mas, Henrique, você sabe que..." "Marina!" Ele a interrompeu, sua voz assumindo um tom mais duro. "Não me venha com desculpas. Ou você faz o trabalho direito, ou talvez seja a hora de repensarmos se você está no lugar certo. Entendeu?" A ameaça pairou no ar como uma nuvem escura. Marina assentiu com a cabeça, não confiando na própria voz para responder. Henrique sorriu novamente, satisfeito com a reação dela. "Ótimo, então está decidido. Ah, e Marina, certifique-se de que não há erros desta vez. O Rafael não tolera incompetência." Ele se levantou e se afastou, deixando Marina sozinha com o peso da tarefa impossível. Ela olhou para a tela do computador, depois para o relógio, e sentiu uma onda de desespero tomar conta do peito. 1h20 para fazer um trabalho que levaria pelo menos um dia inteiro. Seus dedos voaram sobre o teclado, abrindo planilhas, buscando dados históricos, fazendo cálculos e projeções na velocidade da luz. O café esfriou na mesa, enquanto ela tentava desesperadamente transformar água em vinho. Outras pessoas começaram a chegar ao escritório, e o burburinho matinal contrastava com o silêncio mortal que se instalara em sua mesa. Às 8h45, Marina salvou o arquivo e correu para a impressora. As páginas saíam lentamente, uma tortura em câmera lenta. Suas mãos tremiam enquanto organizava os papéis na pasta. Sabia que o trabalho não estava perfeito. Não poderia estar. Mas era tudo o que conseguira fazer nas circunstâncias. "Marina, vamos!" Henrique gritou do outro lado do escritório. "A reunião é agora." Ela pegou a pasta e praticamente correu em direção à sala de reuniões. Sua blusa estava grudada nas costas de suor frio, e ela podia sentir o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na sala poderiam ouvir. A sala de reuniões executiva ficava no último andar, um ambiente intimidador, com uma mesa de mogno que comportava 20 pessoas e uma vista panorâmica da cidade. Quando Marina entrou, já havia cerca de 15 executivos sentados, todos em ternos impecáveis e com expressões sérias. Na cabeceira da mesa estava Rafael Oliveira. Marina já o havia visto algumas vezes pelos corredores, sempre de longe. Era impossível não reconhecer a figura imponente, alto, ombros largos, cabelos escuros, sempre perfeitamente penteados, e olhos verdes que pareciam ver através das pessoas. Aos 35 anos, Rafael era considerado um dos CEOs mais jovens e bem-sucedidos do Brasil, tendo assumido a empresa do pai aos 30 anos e triplicado o faturamento em 5 anos. "Marina será responsável pela apresentação dos números financeiros", anunciou Henrique, empurrando-a gentilmente em direção ao projetor. Marina conectou seu notebook e sentiu todas as pares de olhos se voltarem para ela. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto abria a apresentação. Respirou fundo e começou a falar, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. "Bom dia a todos. Vou apresentar a análise financeira do último trimestre e as projeções para os próximos anos." Os primeiros slides correram bem. Marina conhecia os números de cor e conseguiu manter a composição. Mas quando chegou às projeções quinquenais,
sua confiança começou a vacilar. Sabia que os cálculos estavam superficiais, que faltavam considerações importantes. Com licença, a voz profunda de Rafael cortou sua fala. Essas projeções para 2028 levam em consideração a possível desvalorização do real diante do cenário político atual? Marina sentiu o mundo girar. Ela não havia tido tempo de considerar fatores macroeconômicos complexos. Os números foram baseados nas tendências históricas, mas... E sobre a expansão da concorrência asiática no mercado brasileiro? Isso foi contemplado no cenário pessimista? Outra pergunta para a qual ela não tinha uma resposta adequada. Marina sentiu o suor escorrer pela testa. Infelizmente, devido ao tempo limitado para a análise... Tempo limitado? Rafael ergueu uma sobrancelha. Seu olhar se deslocou de Marina para Henrique, e algo parecido com entendimento passou por seus olhos verdes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina sabia que havia falhado miseravelmente na frente de todos os executivos da empresa. Sua carreira na Tech Brasil provavelmente havia chegado ao fim naquele momento. Obrigado, Marina. Isso será tudo por hoje, disse Rafael, sua voz neutra, mas não cruel. Marina desconectou o notebook com mãos trêmulas e saiu da sala sob os olhares de pena e constrangimento dos colegas. Henrique a seguiu até o corredor, seu rosto vermelho de raiva. Parabéns, Marina! Você acabou de nos humilhar na frente do CEO! Ele sibilou entre dentes. Espero que esteja feliz com sua performance. Marina não conseguiu responder. As palavras pareciam ter sumido de sua garganta. Ela apenas caminhou de volta para sua mesa, sentindo-se como se estivesse em um pesadelo, do qual não conseguia acordar. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, e ela sabia que não conseguiria segurá-las por muito tempo. Sem pensar direito, pegou sua bolsa e caminhou rapidamente em direção ao banheiro feminino. Precisava de um lugar para se esconder, um lugar onde pudesse finalmente deixar as lágrimas caírem, sem que ninguém visse sua humilhação completa. Marina empurrou a porta do banheiro feminino com força desnecessária, como se quisesse descarregar toda sua frustração naquele gesto simples. O ambiente estava vazio e silencioso, iluminado pela luz branca e fria dos tubos fluorescentes que refletiam no piso de mármore impecável. O cheiro de produtos de limpeza caros pairava no ar, lembrando-a constantemente de que até mesmo o banheiro daquela empresa era mais luxuoso que sua casa em Itaquera. Ela se dirigiu ao último box, o mais afastado da porta, e trancou-se lá dentro. Por um momento ficou apenas encostada na porta, respirando pesadamente, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A humilhação ainda queimava em seu peito como um ferro em brasa, e as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Tempo limitado. Foi então que as lágrimas vieram. Primeiro uma, depois duas, e em seguida um fluxo constante que ela não conseguia mais controlar. Marina se deixou escorregar pela porta até ficar sentada no chão frio, abraçando os joelhos contra o peito. Era como se todas as pressões dos últimos meses finalmente tivessem encontrado uma saída. Por que eu não consigo fazer nada direito? Murmurou para si mesma, a voz embargada pelo choro. Pai, me desculpa, eu tentei tanto. A imagem do pai na cama do hospital apareceu em sua mente. Seu Antônio, um homem que trabalhara a vida inteira como mecânico, sempre com as mãos sujas de graxa, mas com um sorriso no rosto quando chegava em casa. Agora estava ali, dependente de fisioterapia, medicamentos caros e do amor da família para se recuperar. E ela, a filha em quem ele tanto se orgulhava por ter conseguido um emprego de escritório em São Paulo, havia falhado miseravelmente. Eu não sirvo para isso, sussurrou, limpando o nariz com as costas da mão. Talvez o Henrique esteja certo. Talvez eu não pertença a este mundo. O choro se intensificou e Marina não se importava mais se alguém pudesse ouvi-la. Toda a compostura que havia mantido durante anos desmoronou ali, naquele box de banheiro que custava mais que seu salário mensal. Ela chorava pela apresentação desastrosa, pelo pai doente, pela mãe que trabalhava até tarde para ajudar nas contas, pelo irmão que dependia dela para realizar o sonho de entrar na universidade. Chorava também pela solidão que sentia todos os dias, cercada de colegas que mal a cumprimentavam, em uma cidade gigantesca
onde se sentia invisível. Chorava pela menina do interior que sonhava em vencer na capital e agora se via encurralada entre contas a pagar e humilhações constantes. O som de seus soluços ecoava pelas paredes de azulejo, criando uma sinfonia melancólica que contava a história de milhares de pessoas que chegavam a São Paulo com sonhos grandes e se viam esmagadas pela realidade cruel da metrópole. Marina não sabia quanto tempo ficou ali, apenas permitindo que toda a dor saísse através das lágrimas. Foi então que ouviu passos do lado de fora, passos firmes, masculinos, que pararam bem na frente do banheiro feminino. Marina prendeu a respiração, tentando silenciar seus soluços. Talvez a pessoa fosse embora e ela pudesse continuar chorando em paz. Mas então, uma voz familiar se fez ouvir do outro lado da porta. Com licença, está tudo bem aí dentro? Marina gelou. Era a voz de Rafael Oliveira. O CEO da empresa estava do lado de fora do banheiro feminino, perguntando se ela estava bem. Por um momento, pensou que estava alucinando, que o estresse havia finalmente quebrado sua mente de forma irreversível. Eu estou bem, conseguiu responder, tentando disfarçar a voz embargada. Obrigada. Houve um silêncio do outro lado, e Marina teve a esperança de que ele tivesse ido embora. Mas então Rafael falou novamente e sua voz soou diferente da reunião. Mais suave, mais humana. Posso entrar? Sei que é um banheiro feminino, mas preciso falar com você. Marina ficou em pânico. O CEO queria entrar no banheiro para falar com ela? Isso era completamente fora do protocolo corporativo. Ela se levantou rapidamente, limpou o rosto com papel higiênico e tentou se recompor o máximo possível. Não precisa, Sr. Oliveira. Eu já vou sair. Por favor. A voz de Rafael soou quase como um pedido. É importante. Marina destrancou a porta do box com mãos trêmulas e caminhou até a porta principal do banheiro. Abriu uma fresta e viu Rafael parado ali, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era o executivo frio e calculista da reunião. Era alguém que parecia genuinamente preocupado. Posso entrar? Repetiu ele calmamente. Marina assentiu e se afastou, permitindo que ele entrasse. Rafael fechou a porta atrás de si e se apoiou nela, como se quisesse garantir que ninguém os interrompesse. Eles ficaram ali por alguns segundos, se encarando em silêncio. Marina tinha certeza de que seus olhos ainda estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. O que aconteceu na reunião não foi culpa sua, disse Rafael finalmente, sua voz ecoando suavemente no ambiente azulejado. Marina piscou, surpresa. Era a última coisa que esperava ouvir. Senhor, eu sei como o Henrique trabalha. Sei que ele te deu um prazo impossível para essa apresentação. Rafael se afastou da porta e deu alguns passos em direção a ela, mas mantendo uma distância respeitosa. E sei também que você não teve tempo adequado para preparar as projeções que eu pedi. Marina não sabia o que dizer. Parte dela queria negar, manter a compostura profissional, mas outra parte estava cansada demais para fingir. Eu tentei fazer o melhor que podia, murmurou. Eu sei que tentou, e foi por isso que vim procurá-la. Rafael se aproximou mais um pouco, e Marina pode ver que seus olhos verdes não eram frios como ela sempre pensara. Havia algo neles que parecia familiar, uma espécie de cansaço que ela reconhecia em si mesma. Sabe, continuou ele, às vezes eu também venho aqui para ter um momento de privacidade. Marina ergueu os olhos, surpresa. Aqui? Não especificamente no banheiro feminino, ele disse com um meio sorriso que suavizou suas feições. Mas sim, às vezes preciso de um lugar onde posso baixar a guarda sem que ninguém veja. Havia algo na forma como ele falou que fez Marina perceber que talvez ela não fosse a única pessoa naquela empresa que se sentia pressionada além dos limites. O silêncio que se instalou entre eles não era desconfortável, mas carregado de uma compreensão mútua que nenhum dos dois esperava encontrar. Rafael observava Marina discretamente, notando como ela ainda tremia ligeiramente e como seus olhos revelavam uma vulnerabilidade que ele reconhecia muito bem. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Rafael, apoiando-se na bancada de mármore. Por que você trabalha aqui? Marina hesitou. Era uma pergunta simples, mas cuja resposta revelaria muito sobre sua vida pessoal. Olhou para o homem à sua frente, o CEO milionário que poderia demiti-la com um estalar de dedos, e decidiu que não tinha mais nada a perder.
Meu pai está doente, disse simplesmente. Ele teve um derrame há 3 meses e precisa de tratamento caro. Minha mãe trabalha como doméstica. Meu irmão está se preparando para o vestibular. Eu sou a única que pode ajudar financeiramente. Rafael assentiu lentamente. E o Henrique sabe disso? Não, Marina respondeu rapidamente. Nunca contei para ninguém aqui. Não quero que pensem que sou frágil. Frágil? Rafael soltou um som que poderia ter sido uma risada amarga. Marina, você acordou antes das 6 da manhã, pegou o transporte público lotado, chegou aqui 1 hora antes do expediente para revisar um trabalho que deveria ter levado dias para fazer, foi humilhada em uma reunião e ainda assim não saiu correndo. Isso não é ser frágil. Marina olhou para ele, surpresa com a forma como ele havia descrito sua rotina com tanta precisão. Como você sabe que eu acordo antes das 6? Porque eu também acordo nesse horário, Rafael respondeu. E porque já vi você chegando aqui de manhã cedo muitas vezes. Sempre pensei que fosse apenas dedicação ao trabalho, mas agora entendo que é necessidade. Ele se afastou da bancada e caminhou até a janela pequena do banheiro, que dava vista para uma parte da cidade. Ficou ali por um momento, como se organizasse os pensamentos. Sabe, Marina, as pessoas olham para mim e veem o CEO bem-sucedido, o herdeiro que triplicou os lucros da empresa. Mas ninguém vê as noites sem dormir, a pressão constante, o medo de decepcionar não apenas os acionistas, mas também a memória do meu pai. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Havia uma tristeza na voz de Rafael que ela não esperava ouvir. Seu pai, ele faleceu há 2 anos. Câncer. Rafael voltou a encará-la. Ele construiu essa empresa do zero. Trabalhou 18 horas por dia durante 30 anos para deixar um legado. E agora eu carrego o peso de provar que fui digno da confiança dele. Marina permaneceu calada, processando essa revelação. Durante todos esses anos, ela havia visto Rafael como alguém que nascera em berço de ouro, sem preocupações reais. Nunca imaginara que ele também carregasse fardos pesados. Por que está me contando isso? Perguntou ela suavemente. Rafael suspirou e passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito pela primeira vez desde que Marina o conhecia. Porque quando eu vi você saindo daquela reunião, reconheci algo em seus olhos, a mesma expressão que eu vejo no espelho todos os dias quando ninguém está olhando. Ele fez uma pausa. E porque acho que nós dois merecemos algo melhor que essa guerra silenciosa que travamos conosco mesmos. Marina sentiu as lágrimas voltarem aos olhos, mas desta vez não eram de desespero. Era como se alguém finalmente tivesse acendido uma luz em um túnel escuro, onde ela caminhava sozinha há tanto tempo. Eu não sei se sirvo para este mundo, confessou. Às vezes, sinto que estou fingindo ser alguém que não sou. E quem você é realmente? Rafael perguntou, se aproximando dela novamente. Marina pensou por um momento. Sou uma menina do interior que ama matemática, que cresceu ajudando o pai na oficina mecânica, que aprendeu a ser forte porque não tinha escolha, que sonha em dar uma vida melhor para a família, mas que às vezes só quer voltar para casa e ajudar a mãe a fazer pão de açúcar nos domingos. Um sorriso genuíno apareceu no rosto de Rafael, transformando completamente sua expressão. Essa pessoa que você acabou de descrever é exatamente quem eu gostaria de ter na minha equipe, disse ele. Alguém real, com motivações verdadeiras, que entende o valor do trabalho duro porque viveu na pele o que significa precisar dele. Marina o encarou tentando entender se ele estava sendo sincero. Mas eu falhei na apresentação. Você foi sabotada na apresentação. Rafael a corrigiu firmemente. E mesmo assim, conseguiu produzir algo em 1 hora e 20 minutos que muitos analistas levariam meio-dia para fazer. Os números básicos estavam corretos. A estrutura estava sólida. Só faltaram os detalhes que você não teve tempo de incluir. Marina sentiu como se um peso gigantesco estivesse sendo tirado de seus ombros. O que vai acontecer agora? Perguntou ela. Rafael refletiu por um momento, e Marina pode ver que ele estava tomando uma decisão importante. Agora eu vou fazer uma proposta que pode parecer estranha, disse ele. Que tal se eu te transferisse da equipe do Henrique para trabalhar diretamente comigo? Como analista sênior da presidência. Marina arregalou os olhos. Senhor Oliveira, Rafael, ele a interrompeu suavemente. Fora do escritório,
Pode me chamar de Rafael. Rafael, ela repetiu testando o nome na voz. Por que faria isso por mim? Você mal me conhece. Rafael se aproximou mais um passo, e Marina pode sentir o perfume masculino dele, diferente dos aromas agressivos que outros executivos usavam. Era algo mais sutil, mais natural. Porque nos últimos 15 minutos, conversando aqui com você, eu me senti mais eu mesmo do que nos últimos 2 anos, disse ele, sua voz baixa e sincera. E porque acho que nós dois poderíamos nos ajudar a carregar esses fardos que carregamos sozinhos. Marina sentiu o coração acelerar. Não sabia se era pela proposta de trabalho ou pela forma como Rafael a olhava, como se ela fosse uma pessoa valiosa, não apenas mais uma funcionária. Isso não é apropriado? Perguntou ela. Um CEO não pode simplesmente... Um CEO pode fazer o que for melhor para a sua empresa. Rafael a interrompeu. E contratar pessoas talentosas que foram subestimadas é sempre uma boa decisão de negócios. Ele estendeu a mão para ela. Então, Marina Santos, do interior de Minas Gerais, que cresceu em uma oficina mecânica e ama matemática, aceita trabalhar comigo? Marina olhou para a mão estendida, depois para os olhos verdes que não pareciam mais frios, e sentiu que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Lentamente, estendeu a própria mão e apertou a dele. Aceito, disse, sua voz mais firme do que havia sido o dia todo. O aperto de mão durou alguns segundos a mais do que seria considerado profissionalmente adequado, mas nenhum dos dois fez questão de se afastar. Era como se ambos soubessem que aquele momento estava mudando algo fundamental em suas vidas e quisessem saboreá-lo um pouco mais. Quando finalmente se soltaram, Rafael sorriu. Um sorriso que alcançou seus olhos pela primeira vez desde que Marina o conhecia. Bem-vinda à equipe, Marina. Acho que vamos fazer um bom trabalho juntos. Na segunda-feira seguinte, Marina acordou às 5:30 da manhã como sempre, mas desta vez havia algo diferente em sua rotina. Pela primeira vez em meses, não sentiu aquele peso no estômago ao pensar no trabalho. Enquanto se arrumava no pequeno apartamento em Itaquera, olhou-se no espelho e viu algo que não via há muito tempo: esperança em seus próprios olhos. O trajeto até a empresa pareceu mais curto, mesmo com o metrô lotado da linha vermelha e a baldeação na Sé. Marina carregava consigo uma pasta nova que havia comprado no fim de semana. Um pequeno investimento em si mesma que simbolizava o novo começo. Dentro dela estava uma cópia impressa de seu currículo atualizado e algumas ideias que havia anotado sobre possíveis melhorias nos processos financeiros da empresa. Quando chegou ao 23º andar, foi direto para sua antiga mesa recolher seus pertences pessoais. Carla a viu chegando e praticamente correu em sua direção. Marina, que história é essa de você ter sido promovida para trabalhar com o CEO? Perguntou Carla, os olhos brilhando de curiosidade. O Henrique está uma fera desde sexta-feira. Promovida? Marina hesitou. Tecnicamente, Rafael havia falado em transferência, não promoção, mas aparentemente a notícia havia se espalhado e ganhado vida própria. Menina, o boato é que você vai trabalhar direto com o Rafael Oliveira. É verdade mesmo? Marina assentiu, ainda tentando processar que tudo aquilo era real. É verdade, sim. Começo hoje. Meu Deus! Carla baixou a voz conspirativamente. Como isso aconteceu? Na sexta você estava destruída depois daquela reunião, e agora... Foi inesperado, Marina respondeu, não sabendo exatamente como explicar o encontro no banheiro sem soar completamente surreal. Ele achou que eu poderia contribuir melhor trabalhando diretamente com a presidência. Carla a encarou com uma mistura de admiração e inveja. Você tem noção de que isso é praticamente um milagre? Ninguém aqui trabalha diretamente com o CEO, nem os gerentes principais. Marina estava começando a entender a magnitude do que havia acontecido. Na sexta-feira, estava à beira do desemprego, e agora tinha uma posição que executivos com anos de experiência invejavam. Marina. A voz de Henrique cortou a conversa. Ele se aproximou com uma expressão que misturava raiva contida e um sorriso forçado. Parabéns pela transferência. Obrigada, Henrique. Marina respondeu, mantendo a voz neutra. Espero que saiba o que está fazendo, ele disse, cada palavra carregada de veneno mal disfarçado. Trabalhar diretamente com o CEO não é para qualquer um.
É uma responsabilidade enorme. Marina o encarou nos olhos e, pela primeira vez em 2 anos, não se sentiu intimidada por ele. Eu sei disso. E estou preparada. Henrique a estudou por um momento, claramente surpreso com a nova confiança em sua voz. Sem mais palavras, ele se afastou, mas Marina podia sentir seu olhar rancoroso queimando suas costas. Nossa, você está diferente, observou Carla. Mas firme. Marina sorriu. Talvez ela realmente estivesse diferente. Talvez a conversa com Rafael tivesse despertado uma parte dela que estava adormecida há muito tempo. A menina que não tinha medo de desafios, que aprendia matemática com o pai enquanto ele consertava carros. Às 9 horas em ponto, Marina bateu na porta da sala da presidência. Ouviu um "pode entrar" do outro lado e abriu a porta, revelando um ambiente completamente diferente do que imaginava. Em vez de um escritório frio e impessoal, encontrou um espaço amplo mais acolhedor, com estantes cheias de livros, plantas espalhadas pelos cantos e uma vista panorâmica da cidade. Rafael estava atrás de uma mesa de madeira clara, vestindo uma camisa social azul clara sem gravata, bem mais casual que o terno impecável da reunião. Quando a viu, ele sorriu, e Marina notou que parecia mais jovem assim, mais próximo da idade real de 35 anos. Bom dia, Marina. Como foi o fim de semana? Bom dia, Rafael, ela respondeu, ainda se acostumando a chamá-lo pelo nome. Foi reflexivo. Ele riu baixinho. Imagino. Sente-se, por favor. Temos muito para conversar. Marina se acomodou na cadeira em frente à mesa, notando que Rafael havia se levantado e vindo se sentar em uma cadeira ao lado da dela, em vez de manter a distância formal da mesa entre eles. Primeiro, ele começou, quero que saiba que sua nova posição não é um favor. É uma decisão de negócios baseada no que vi do seu potencial. Ele fez uma pausa. Mas também quero deixar claro que você terá todo o apoio necessário para se adaptar às novas responsabilidades. Marina assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e determinação. Em que vou trabalhar exatamente? Várias coisas. Análise financeira estratégica, avaliação de novos investimentos, otimização de processos. Basicamente, você vai ser minha consultora de confiança para questões que exigem um olhar analítico apurado. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Mas primeiro, preciso que você entenda uma coisa. Aqui na presidência, não há espaço para joguinhos políticos ou sabotagens como as que você enfrentava com o Henrique. Eu valorizo honestidade, eficiência e, acima de tudo, pessoas que não tenham medo de me dar opiniões contrárias quando necessário. Marina sentiu um alívio imenso. Isso é revigorante de ouvir. Ótimo. Agora vou te mostrar seu novo espaço de trabalho. Rafael se levantou e a guiou até uma sala adjacente à dele, conectada por uma porta de vidro. Era um escritório individual com vista para a cidade, mesa nova, computador de última geração e até mesmo algumas plantas pequenas nos cantos. Isso é meu? Marina perguntou incrédula. Seu e de mais ninguém. Pensei que você precisaria de privacidade para se concentrar, especialmente durante o período de adaptação. Marina caminhou até a janela e olhou para a vista. De lá podia ver grande parte de São Paulo se estendendo até o horizonte, incluindo a direção onde ficava Itaquera. Era como se pudesse ver simbolicamente de onde veio e para onde estava indo. Rafael, ela disse, se virando para encará-lo. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Por que realmente está fazendo isso? E não me diga que é só uma decisão de negócios, porque sei que há algo mais. Rafael ficou quieto por um momento, apoiando-se no batente da porta. Quando falou, sua voz era baixa e sincera. Porque quando eu tinha a sua idade e estava começando na empresa do meu pai, ninguém apostou em mim pelo que eu era. Todos só viam o sobrenome, o dinheiro, a herança garantida. Ninguém se importava se eu tinha ideias boas ou ruins, se eu era competente ou incompetente. Ele fez uma pausa. E porque na sexta-feira, no banheiro, pela primeira vez em anos, eu conversei com alguém que me via como pessoa, não como posição. Marina sentiu o coração acelerar ligeiramente. Havia algo na forma como ele falava que ia além do profissional, mas ela não queria interpretar sinais errados. Entendo, disse ela simplesmente. Espero que entenda mesmo, Rafael respondeu.
seus olhos verdes encontrando os dela. Porque acho que nós dois temos muito a ganhar com essa parceria. A palavra parceria ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. As 2 primeiras semanas de Marina na presidência passaram como um furacão de informações, reuniões e descobertas. Cada dia trazia novos desafios que a empolgavam em vez de assustá-la. Rafael havia sido fiel à palavra. Não havia joguinhos políticos, apenas trabalho sério e colaboração genuína. Marina descobriu que Rafael era um chefe completamente diferente do que ela imaginara. Ele ouvia suas opiniões com atenção real, fazia perguntas inteligentes e, mais impressionante ainda, implementava muitas de suas sugestões. Quando ela propôs um novo sistema de análise de riscos, baseado em metodologias que havia estudado na faculdade, ele não apenas aprovou como pediu que ela liderasse a implementação. Você tem certeza de que quer me dar essa responsabilidade? Marina havia perguntado, ainda insegura sobre sua nova posição na hierarquia da empresa. Marina, Rafael havia respondido, olhando para ela por cima dos relatórios espalhados em sua mesa. Pare de duvidar de si mesma. Você tem o melhor insights financeiros que já vi em anos. Confie em seu talento. E, gradualmente, Marina começou a confiar. Não apenas em seu talento, mas em si mesma como um todo. A menina insegura que se escondia no banheiro para chorar estava dando lugar a uma profissional confiante, que não tinha medo de expressar suas opiniões em reuniões com diretores experientes. A mudança não passou despercebida. Durante uma reunião de diretoria na qual Marina apresentou sua análise sobre uma possível aquisição, ela notou os olhares de surpresa e aprovação dos executivos presentes. Quando terminou, Rafael sorriu para ela com um orgulho que parecia quase paternal, mas que carregava algo mais que ela não conseguia identificar. Excelente trabalho, Marina, disse o diretor financeiro após a reunião. Essa análise foi a mais completa que já vimos sobre o setor. Marina agradeceu educadamente, mas foi o olhar de Rafael que a fez sentir que havia realmente impressionado as pessoas certas. Fora do ambiente de trabalho, porém, Marina começou a notar mudanças mais sutis e confusas. Rafael havia começado a fazer pequenos gestos que iam além da cortesia profissional. Às vezes, ele trazia café para ela quando voltava de suas reuniões externas, sempre lembrando que ela gostava com açúcar mascavo. Outras vezes, quando ela ficava até tarde trabalhando, ele aparecia em sua sala para verificar se estava tudo bem. Conversas que invariavelmente se estendiam por mais tempo que o necessário. Em uma dessas noites, Marina estava finalizando um relatório quando Rafael apareceu na porta de sua sala, já sem o paletó e com as mangas da camisa arregaçadas. Ainda aqui? Ele perguntou apoiando-se no batente. Só terminando os números da apresentação de amanhã. Marina respondeu, salvando o arquivo. Já estou acabando. Que tal jantar? Ele perguntou de forma casual, mas Marina percebeu uma hesitação em sua voz. Há um restaurante japonês muito bom aqui perto. Podemos discutir a estratégia para a reunião de amanhã. Marina olhou para ele, tentando decifrar as entrelinhas. Era um convite de trabalho ou algo mais? E por que seu coração tinha acelerado só de ouvir a pergunta? Ela começou. Depois parou. A verdade era que queria aceitar, mas não sabia se deveria. Não sei se é apropriado. Rafael entrou na sala e fechou a porta atrás de si, um gesto que fez Marina ficar mais alerta. Marina, posso ser honesto com você? Ela assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e antecipação. Nas últimas 2 semanas trabalhando com você, eu me senti mais motivado e conectado com meu trabalho do que me senti em anos. Ele se aproximou da mesa dela, mas manteve uma distância respeitosa. E não acho que seja apenas sobre trabalho. O coração de Marina disparou. Ela suspeitava que havia algo além do profissional nas interações deles, mas ouvir Rafael admitir isso abertamente a deixou sem palavras. Rafael, ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Eu sei que é complicado. Sei que há uma diferença de posição, de contexto social, de tudo, mas também sei que o que sinto quando estou com você é real. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. E achei que você deveria saber disso antes que qualquer coisa aconteça entre nós.
Marina se levantou, caminhando até a janela de sua sala. Lá embaixo, São Paulo brilhava com milhões de luzes, uma cidade de sonhos e oportunidades, mas também de abismos sociais que pareciam intransponíveis. Você tem noção do que isso significaria? Ela perguntou sem se virar. Um CEO e uma funcionária que veio do nada? As pessoas vão dizer que eu estou me aproveitando, que você está tendo um capricho. As pessoas sempre vão falar, Marina. A questão é, o que você sente? Ela fechou os olhos. O que sentia? Sentia que Rafael era a primeira pessoa em anos que a via realmente, que valorizava sua inteligência, que a fazia sentir capaz e valorizada. Sentia que quando estava com ele, podia ser ela mesma sem medo de julgamentos. E sentia também uma atração que crescia a cada conversa, a cada olhar, a cada momento em que ele mostrava o homem vulnerável por trás do executivo bem-sucedido. Eu sinto que isso é perigoso, ela disse finalmente, se virando para encará-lo. Mas também sinto que pode ser a coisa mais real que me aconteceu em muito tempo. Rafael sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Então que tal começarmos devagar? Jantar hoje conversa honesta, sem pressões nem expectativas, além de conhecermos melhor um ao outro? Marina hesitou por mais alguns segundos, pesando os riscos e as possibilidades. Depois tomou uma decisão que sabia que mudaria tudo. Tudo bem, disse ela pegando a bolsa, mas eu pago a minha parte. Rafael riu, um som genuíno e alegre. Negociável, muito negociável. Enquanto saíam juntos da empresa, Marina sentiu que estava cruzando uma linha invisível. Não sabia aonde aquilo levaria, mas pela primeira vez em muito tempo estava disposta a descobrir. Afinal, algumas oportunidades na vida vêm disfarçadas de riscos, e Marina havia aprendido que às vezes vale a pena apostar em si mesma. O restaurante japonês que Rafael escolheu ficava em um prédio discreto na Vila Madalena, bem diferente dos lugares ostensivos que Marina imaginava que ele frequentasse. O ambiente era íntimo e acolhedor, com luzes suaves e música instrumental baixa que criava uma atmosfera perfeita para conversas reservadas. Marina se sentia deslocada em seu conjunto social básico, em meio ao ambiente claramente caro, mas Rafael parecia alheio a essas diferenças. Ele havia trocado a camisa social por uma camiseta polo simples e jeans, uma mudança que o fazia parecer anos mais jovem e surpreendentemente acessível. Você já comeu comida japonesa antes? Perguntou Rafael enquanto analisavam o cardápio. Algumas vezes, mas nada muito sofisticado, Marina admitiu. Geralmente rodízio quando estava na faculdade e queria comemorar alguma coisa. Rafael sorriu. Então deixe-me sugerir algumas coisas. O chefe aqui é incrível. Marina observou como ele falava com naturalidade sobre pratos que ela nem sabia pronunciar, mas não havia condescendência em sua voz. Ao contrário, ele explicava tudo com paciência genuína, como alguém que realmente queria compartilhar algo que gostava. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Marina, depois que fizeram o pedido. Claro. Na verdade, espero que você faça muitas. Como é ter crescido com tudo isso? Ela gesticulou discretamente para o ambiente ao redor. O dinheiro, as oportunidades, nunca ter que se preocupar se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Rafael ficou pensativo por um momento, girando o copo de água entre as mãos. Você quer a resposta diplomática ou a honesta? Sempre a honesta. A honesta é que foi ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Ele se inclinou ligeiramente para frente. Sim, nunca me preocupei com dinheiro para necessidades básicas, mas também nunca soube se as pessoas gostavam de mim por quem eu era ou pelo que eu representava. Nunca tive a experiência de conquistas totalmente minhas, porque sempre havia o dinheiro da família por trás. Marina assentiu, começando a entender melhor as camadas de complexidade por trás da aparente vida perfeita dele. Na escola, na faculdade, era sempre o filho do Rafael Oliveira Sênior. Meus colegas ou me bajulavam esperando algum benefício, ou me rejeitavam por preconceito. Raras vezes alguém me via apenas como Rafael. Ele fez uma pausa. Por isso a nossa conversa naquele banheiro foi tão impactante para mim. Você estava me vendo como pessoa, não como posição. O primeiro prato chegou. Uma seleção delicada de sashimis que Marina nunca havia experimentado.
Rafael a ensinou a usar os palitos corretamente, suas mãos ocasionalmente roçando as dela durante as instruções, toques breves que faziam Marina sentir uma corrente elétrica percorrer seu braço. E você? Perguntou Rafael. Como foi crescer em Minas, com essa responsabilidade toda sobre os ombros? Marina mastigou devagar, organizando os pensamentos. Era estranho como se sentia confortável para se abrir com ele. Foi intenso. Meu pai sempre me disse que eu era especial com números, que tinha um dom, mas com isso veio a pressão de ser a esperança da família. Ela baixou os olhos. Às vezes sinto que carrego os sonhos de 4 pessoas nas costas. E os seus próprios sonhos? A pergunta a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que não pensava em seus próprios desejos que quase havia esquecido que eles existiam. Eu não sei. Acho que eles ficaram perdidos em algum lugar no meio de todas as responsabilidades. Rafael estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dela gentilmente. O toque era caloroso e reconfortante. Talvez seja a hora de reencontrá-los. Marina olhou para as mãos entrelaçadas e sentiu algo se mexer em seu peito. Não era apenas atração física, embora isso também estivesse presente. Era como se Rafael estivesse oferecendo a ela permissão para sonhar novamente, para querer coisas para si mesma. Rafael, ela disse suavemente, isso que está acontecendo entre nós é real? Ele apertou a mão dela ligeiramente. Para mim é a coisa mais real que aconteceu na minha vida em muito tempo. E você? Marina respirou fundo. Para mim também. Mas tenho medo. Do quê? De que seja bom demais para ser verdade. De que eu acorde amanhã e descubra que foi tudo um sonho. De que as diferenças entre nossos mundos sejam grandes demais para superar. Rafael soltou a mão dela e se recostou na cadeira, estudando seu rosto com intensidade. Marina, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Ela assentiu. Desde que meu pai morreu, eu me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, fazendo o que é esperado, sendo quem todos precisam que eu seja, mas nunca sendo apenas eu. Ele fez uma pausa. Com você, pela primeira vez, eu me sinto como eu mesmo, e isso me assusta tanto quanto te assusta, mas também me dá uma esperança que eu não sentia há anos. A sinceridade em sua voz tocou Marina profundamente. Ela percebeu que ambos estavam navegando em território desconhecido. 2 náufragos que se encontraram por acaso e descobriram que podiam ser a salvação um do outro. Então o que fazemos? Perguntou ela. Vamos devagar, sem pressão, sem expectativas irreais. Apenas vamos ver onde isso nos leva. O resto do jantar transcorreu numa atmosfera mais relaxada. Eles conversaram sobre livros, filmes, viagens que gostariam de fazer. Marina descobriu que Rafael tinha um senso de humor sutil e inteligente, e ele descobriu que ela tinha opiniões fortes sobre política e sociedade que o faziam pensar em perspectivas que nunca havia considerado. Quando chegou a hora de ir embora, Rafael insistiu em levá-la para casa, apesar dos protestos dela. Marina, são quase 11 horas da noite. Não vou deixar você pegar metrô sozinha até Itaquera. Rafael, você nem sabe onde fica Itaquera, ela disse com um sorriso. Então será uma aventura para nós dois. Durante o trajeto no carro dele, um sedã alemão que custava mais que a casa dos pais de Marina, eles continuaram conversando. Rafael dirigia com cuidado, ocasionalmente olhando para ela no banco do passageiro, como se quisesse memorizar cada detalhe daquele momento. Quando chegaram ao prédio simples onde Marina morava, ela se sentiu momentaneamente constrangida pela diferença gritante entre aquele lugar e o mundo de Rafael. Mas quando olhou para ele, viu apenas interesse genuíno, sem nenhum traço de julgamento. Obrigada pelo jantar, disse ela, a mão já na maçaneta da porta. Foi especial. Para mim também. Rafael se virou no banco para encará-la completamente. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrependeu de ter aceitado vir? Marina refletiu por um momento sobre a pergunta. Pensou nos riscos, nas complicações, nas possíveis consequências. Depois pensou em como se sentira durante toda a noite. Valorizada, interessante, vista. Não, disse ela finalmente. Não me arrependi nem um pouco. O sorriso que apareceu no rosto de Rafael valeu todos os medos e incertezas. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Ela saiu do carro e acenou enquanto ele aguardava que entrasse no prédio.
Só então ele partiu, deixando Marina na portaria com o coração acelerado e a mente cheia de possibilidades que antes pareciam impossíveis. Nos dias que se seguiram ao jantar, Marina e Rafael tentaram manter uma fachada de normalidade profissional, mas pequenas mudanças começaram a aparecer em suas interações. Eram gestos sutis que poderiam passar despercebidos para observadores casuais, mas que tinham significados profundos para eles dois. Rafael começou a encontrar desculpas para passar mais tempo na sala de Marina, sempre com alguma questão de trabalho legítima, mas que invariavelmente levava a conversas mais longas e pessoais. Marina, por sua vez, se pegava esperando ansiosamente por essas visitas, arrumando involuntariamente o cabelo quando ouvia os passos dele se aproximando. Os números da análise de mercado ficaram excelentes, disse Rafael numa manhã de quinta-feira, apoiado no batente da porta dela com uma xícara de café na mão. Você tem um talento natural para identificar tendências. Obrigada, Marina respondeu, tentando manter a voz profissional, apesar de sentir as bochechas esquentarem com o elogio. Acho que é questão de prestar atenção nos detalhes que outros negligenciam. Exatamente. É isso que te diferencia. Rafael entrou na sala e fechou a porta, um gesto que se tornara rotina entre eles. Como está seu pai? Você disse que ele tinha fisioterapia esta semana. Marina ficou tocada por ele ter lembrado. Era uma das coisas que mais a impressionava em Rafael, sua capacidade de se importar genuinamente com os detalhes de sua vida pessoal. Está melhorando, lentamente, mas melhorando. Conseguiu mover os dedos da mão esquerda ontem. Ela sorriu com orgulho. Minha mãe disse que ele chorou de alegria. Isso é maravilhoso, Marina. E como estão as finanças? O novo salário está ajudando? A promoção de Marina havia vindo acompanhada de um aumento substancial que mudara completamente a situação financeira de sua família. Pela primeira vez em meses, ela não precisara contar centavos para pagar as contas médicas do pai. Está ajudando muito, mais do que você imagina. Ela hesitou por um momento. Rafael, às vezes me sinto culpada por estar ganhando tão bem quando sei que há pessoas mais qualificadas que eu. Pare. Rafael se aproximou e se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Marina, você merece cada centavo que está ganhando. Seus relatórios são os mais precisos que já vi, suas análises são brilhantes e você trouxe ideias que vão economizar milhões para a empresa. Pare de diminuir suas conquistas. A intensidade em sua voz fez Marina perceber que ele estava falando não apenas como chefe, mas como alguém que se importava profundamente com ela. É difícil se livrar da síndrome da impostora, admitiu ela. Eu entendo perfeitamente. Passei anos achando que só estava na posição que estava por causa do sobrenome. Rafael se inclinou para a frente. Mas sabe o que me ajudou a superar isso? O quê? Ter alguém que acreditava em mim não pelo que eu representava, mas pelo que eu realmente era capaz de fazer. Seus olhos encontraram os dela. Assim como eu acredito em você. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Marina rapidamente se afastou. E Rafael assumiu uma postura mais formal quando a secretária dele, Júlia, entrou na sala. Rafael, desculpe interromper, mas chegaram os documentos da reunião com os investidores japoneses, disse Júlia, entregando uma pasta. Ela olhou curiosamente de Rafael para Marina, claramente notando a tensão no ar. Obrigado, Júlia. Marina, pode revisar estes números para mim até amanhã? Claro, Marina respondeu, pegando a pasta com mãos que tremiam ligeiramente. Depois que Júlia saiu, Rafael permaneceu na sala por mais alguns minutos, mas a magia do momento havia se quebrado. Ambos voltaram a falar apenas sobre trabalho, mas Marina notou como ele a olhava quando achava que ela não estava prestando atenção. Durante o almoço, Marina decidiu comer na praça de alimentação do prédio em vez de sair. Queria economizar tempo para terminar a análise dos documentos japoneses. Foi lá que Carla a encontrou, se sentando na mesa com uma expressão preocupada. Marina, preciso te contar uma coisa, disse Carla, baixando a voz. O que foi? Estão rolando comentários sobre você e o Rafael. Marina sentiu o estômago gelar. Que tipo de comentários? Algumas pessoas estão dizendo que sua promoção não foi por mérito, que vocês têm algo. Carla hesitou. O Henrique está espalhando que ele sempre soube que você conseguiria sucesso por outros meios. Marina fechou os olhos, sentindo uma onda de náusea.
Era exatamente o que ela temia que aconteceria. As pessoas acreditam? A maioria não. Todo mundo sabe que você é competente, mas sabe como são os escritórios? As fofocas ganham vida própria. Marina empurrou o prato para longe, tendo perdido completamente o apetite. O que devo fazer? Não sei, amiga. Só queria que você soubesse para poder se proteger. O resto do dia passou como uma névoa para Marina. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar nos comentários que circulavam pelos corredores. Será que as pessoas realmente achavam que ela era incapaz de conseguir a posição por mérito próprio? Será que Rafael também ouviria os rumores? Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Rafael apareceu em sua sala com uma expressão séria. "Podemos conversar?" Marina assentiu, o coração apertado. Ele entrou e fechou a porta, depois se sentou pesadamente em uma cadeira. "Ouvi alguns comentários hoje", disse ele sem rodeios. "Sobre nós." "Eu também", Marina murmurou. "Como você está se sentindo com isso?" Marina levantou os olhos para encará-lo. Assustada, envergonhada e muito brava. Sua voz cresceu ligeiramente. "Estou brava porque trabalho dobrado para provar meu valor e, mesmo assim, as pessoas assumem que estou aqui por outros motivos." Rafael assentiu gravemente. "E sobre nós? Como isso afeta o que está acontecendo entre nós?" Era a pergunta que Marina estava temendo. Ela sabia que a resposta que desse poderia mudar tudo. "Não sei", respondeu honestamente. "Parte de mim quer lutar contra as fofocas e provar que elas estão erradas. Outra parte quer desistir de tudo para proteger minha reputação profissional. E se eu te dissesse que não me importo com o que as pessoas falam?" Marina o estudou cuidadosamente. "Mas você deveria se importar. Sua reputação também está em jogo." Rafael se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela por um momento. "Marina, você sabe qual foi o último período em que me senti genuinamente feliz no trabalho? Não. Estas últimas semanas, trabalhando com você, conhecendo você, descobrindo que posso ser eu mesmo com alguém." Ele se virou para encará-la. "E você quer que eu desista disso por causa de comentários de pessoas que não nos conhecem?" Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Era uma situação impossível. Seguir seu coração significava arriscar tudo o que havia conquistado profissionalmente. "É mais complicado para mim", disse ela suavemente. "Se isso der errado, você continua sendo o CEO. Eu volto a ser só mais uma funcionária que todo mundo vai dizer que tentou subir na vida do jeito errado." Rafael voltou para perto dela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira e pegando suas mãos nas dele. "Marina, olhe para mim." Ela o fez, vendo a sinceridade profunda em seus olhos verdes. "Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você, profissionalmente ou pessoalmente. Você tem minha palavra. Como pode garantir isso? Porque vou fazer de tudo para proteger você, e porque sei que, independente do que aconteça entre nós, você merece estar aqui pelo seu talento." Marina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. "Então vamos tentar, mas vamos ser ainda mais cuidadosos e vamos garantir que meu trabalho fale por mim." Rafael sorriu, apertando suas mãos com carinho. "Combinado. Nós contra os rumores." Nenhum dos dois sabia que do outro lado da porta de vidro, alguém havia observado toda a conversa através das cortinas entreabertas. A pessoa que havia observado a conversa entre Marina e Rafael, através das cortinas entreabertas, era Henrique. Na manhã seguinte, ele marchou diretamente para a sala do diretor de recursos humanos, Daniel Carvalho, com uma expressão de falsa preocupação no rosto. "Daniel, preciso conversar com você sobre uma situação delicada", disse Henrique, fechando a porta atrás de si. "O que aconteceu, Henrique?" "É sobre a Marina Santos e o Rafael. Tenho observado alguns comportamentos inadequados entre eles." Daniel franziu a testa. "Que tipo de comportamentos?" "Reuniões privadas constantes, saídas juntos após o expediente, conversas íntimas. Ontem vi eles de mãos dadas na sala dela." Henrique fez uma pausa dramática. "Daniel, acho que temos um caso de assédio ou favorecimento sexual aqui." Daniel suspirou pesadamente. Como diretor de RH, ele sabia que esse tipo de situação era um pesadelo corporativo, especialmente envolvendo o CEO. "Você tem certeza do que viu?" "Absoluta. E não sou o único.
Os funcionários estão comentando. Isso está criando um ambiente de trabalho tóxico. Na verdade, Henrique havia exagerado significativamente os comentários dos funcionários, mas Daniel não tinha como saber disso. Vou ter que investigar, isso é muito sério. Eu sei que é difícil, mas alguém precisa proteger a empresa, e a própria Marina, coitada. Ela é jovem, inexperiente, pode estar sendo manipulada. Daniel assentiu gravemente. Vou marcar uma reunião com ambos, separadamente primeiro. Enquanto Henrique plantava suas sementes de discórdia, Marina estava em sua sala trabalhando no relatório financeiro trimestral, completamente alheia à tempestade que se formava. Ela havia passado a noite anterior analisando dados e estava orgulhosa do trabalho que havia produzido. Por volta das 10 horas, a secretária de Daniel apareceu em sua porta. Marina, o senhor Daniel gostaria de falar com você na sala de reuniões do RH. Agora, se possível. Marina sentiu um frio no estômago. Reuniões não agendadas com RH raramente eram boas notícias. Claro, posso saber sobre o que é. Ele prefere explicar pessoalmente. Marina salvou seu trabalho e caminhou pelos corredores tentando imaginar o que poderia ter acontecido. Quando entrou na sala de reuniões, encontrou Daniel com uma expressão séria e uma pasta aberta na mesa. Sente-se, Marina. Precisamos conversar sobre uma questão delicada. Marina se sentou, as mãos ligeiramente trêmulas. Fiz alguma coisa errada? Chegaram ao meu conhecimento algumas informações sobre sua relação com o CEO, Rafael Oliveira. Daniel a estudou cuidadosamente. Gostaria que você me contasse, com suas próprias palavras, como descreveria o relacionamento profissional de vocês. O coração de Marina disparou. Era exatamente o que ela temia que acontecesse. Nosso relacionamento é profissional, disse ela, tentando manter a voz firme. Trabalho diretamente para ele em análises financeiras estratégicas. E fora do ambiente de trabalho, vocês se encontram socialmente? Marina hesitou. A honestidade poderia destruí-la, mas mentir seria pior se a verdade viesse à tona. Saímos para jantar uma vez para discutir estratégias de trabalho. Uma vez só? Sim. Daniel fez algumas anotações. Marina, entenda que estou perguntando isso para proteger tanto você quanto a empresa. Se há alguma coerção ou favorecimento acontecendo, não há coerção nenhuma. Marina interrompeu, sua voz subindo ligeiramente. O senhor Rafael sempre me tratou com profissionalismo e respeito. Mas você entende como pode parecer problemático? Uma funcionária jovem que recebe uma promoção súbita e passa a trabalhar intimamente com o CEO? Marina sentiu as bochechas queimarem de indignação. Minha promoção foi baseada no meu trabalho. Meus relatórios falam por si. Tenho certeza de que sim. Mas percebe como outros podem interpretar a situação de forma diferente? A reunião continuou por mais 20 minutos, com Daniel fazendo perguntas cada vez mais intrusivas sobre as interações entre Marina e Rafael. Quando finalmente foi dispensada, Marina saiu da sala sentindo-se humilhada e furiosa. Ela voltou para sua mesa em passos rápidos, pegou a bolsa e foi direto para o banheiro, o mesmo banheiro onde tudo havia começado. Mas desta vez, não foi para chorar. Foi para respirar fundo e pensar. Eles não vão me destruir, murmurou para si mesma, olhando-se no espelho. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. Quando voltou à sua sala, encontrou Rafael a esperando com uma expressão tensa. Também te chamaram? Perguntou ela. Acabei de sair da reunião com o Daniel. Rafael fechou a porta. Marina, isso é mais sério do que pensávamos. O que ele disse? Que receberam denúncias de comportamento inadequado. Que nossa relação está criando um ambiente de trabalho hostil. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Eles estão considerando transferir você para outra área, ou até mesmo rescindir seu contrato para proteger a empresa. Marina sentiu o mundo girar. Eles podem fazer isso? Tecnicamente, sim, especialmente se alegarem que há um conflito de interesse. Marina se deixou cair na cadeira, sentindo o peso de toda a situação. Então é isso. Eu perco meu emprego, volto para Minas, meu pai fica sem tratamento. Não. A voz de Rafael era firme. Isso não vai acontecer. Como pode ter certeza? Rafael se sentou na beira da mesa dela, um gesto que agora parecia arriscado demais. Porque vou fazer uma coisa que deveria ter feito desde o começo.
Vou ser completamente transparente. O que quer dizer? Vou convocar uma reunião com toda a diretoria. Vou explicar exatamente como você foi contratada, mostrar seus resultados, provar que sua posição é baseada puramente no mérito. Ele fez uma pausa. E vou assumir a responsabilidade por qualquer aparência de impropriedade. Marina o encarou. Rafael, isso pode destruir sua carreira também. Minha carreira não vale nada se eu não conseguir proteger as pessoas em quem acredito. Naquele momento, Marina percebeu que não estava apenas apaixonada por Rafael. Ela estava apaixonada por homem íntegro e corajoso que ele era. E depois, se conseguirmos superar isso, o que acontece conosco? Rafael a olhou nos olhos. Depois decidimos juntos que tipo de futuro queremos construir. Juntos. A reunião de diretoria aconteceu na terça-feira seguinte. Marina não estava presente, mas sabia que seu futuro estava sendo decidido naquela sala. Rafael havia passado o fim de semana preparando uma apresentação detalhada sobre o trabalho dela, compilando todos os relatórios, análises e sugestões que ela havia produzido. Quando a reunião começou, Rafael dispensou as formalidades habituais. Senhores, convoquei esta reunião para abordar uma questão que está circulando pela empresa sobre minha relação profissional com Marina Santos. Houve alguns murmúrios desconfortáveis ao redor da mesa. Primeiro, quero mostrar a vocês exatamente por que Marina foi promovida para trabalhar diretamente comigo. Durante a próxima hora, Rafael apresentou cada projeto que Marina havia liderado, cada economia que suas análises haviam gerado para a empresa, cada inovação que ela havia proposto. Os números eram impressionantes. Em 2 meses, o trabalho dela havia resultado em uma economia de mais de 5 milhões de reais para a Tech Brasil. Como vocês podem ver, Rafael concluiu, a contratação de Marina não foi apenas justificada, foi uma das melhores decisões que tomamos este ano. O diretor financeiro, Carlos Mendoza, foi o primeiro a falar. Rafael, ninguém está questionando a competência da Marina. A questão é sobre a aparência de impropriedade. Carlos, vou ser franco com vocês. Sim, desenvolvi sentimentos pessoais pela Marina, mas isso aconteceu depois que ela já havia provado seu valor profissional. Rafael se endireitou na cadeira. E se acham que isso compromete meu julgamento profissional, estou disposto a aceitar as consequências. Daniel Carvalho se inclinou para a frente. Rafael, você entende que um relacionamento entre CEO e funcionária cria uma série de problemas legais e de RH? Entendo perfeitamente. Por isso estou propondo uma solução. Rafael abriu uma pasta que havia mantido fechada até aquele momento. Estou formalizando a transferência de Marina para uma nova posição, consultora financeira sênior, reportando diretamente ao conselho administrativo em vez de reportar a mim. Ela manterá o mesmo salário e responsabilidades, mas não haverá mais relação hierárquica direta entre nós. A sala ficou em silêncio, enquanto os diretores processavam a proposta. E quanto ao relacionamento pessoal de vocês? Perguntou a diretora jurídica, Patrícia Lemos. Isso será tratado com a transparência e profissionalismo que a empresa merece. Se decidirmos prosseguir com um relacionamento pessoal, será devidamente comunicado ao RH e ao conselho. Depois de 2 horas de discussão, o conselho votou por unanimidade para aceitar a proposta de Rafael. Marina manteria sua posição, mas com total independência hierárquica. Quando Marina soube do resultado, sentiu uma mistura de alívio e gratidão que quase a fez chorar. Rafael havia arriscado sua própria reputação para protegê-la, e conseguira fazer isso de uma forma que fortalecia a posição profissional dela. Naquela noite, eles se encontraram no mesmo restaurante japonês onde haviam jantado pela primeira vez. Mas desta vez não havia nada escondido ou furtivo em seu encontro. Obrigada, disse Marina, depois que pediram a comida, por tudo que fez por mim hoje. Marina, você não precisa me agradecer por fazer a coisa certa. Sim, preciso. Você poderia ter me abandonado para proteger sua posição. A maioria dos homens faria isso. Rafael estendeu a mão por cima da mesa, entrelaçando os dedos com os dela. Eu não sou a maioria dos homens. E você não é uma pessoa que se abandona. Marina sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há semanas. Então, e agora? Como fazemos isso funcionar? Agora somos apenas Rafael e Marina.
Não CEO e funcionária, não rico e pobre, não nada além de duas pessoas que se importam uma com a outra e querem descobrir para onde isso pode levar. Isso me parece perfeito. Rafael levantou o copo de água em um brinde. Aos recomeços. Aos recomeços. Marina repetiu, batendo seu copo no dele. 3 meses depois, Marina estava em seu novo escritório, ainda no mesmo andar, mas agora em uma ala completamente diferente, quando recebeu uma ligação de Belo Horizonte. Marina, é a mãe. Seu pai quer falar com você. Marina sentiu o coração acelerar. Fazia semanas que o pai não conseguia falar ao telefone devido à dificuldade com a fala pós-derrame. Oi, filha. A voz de seu Antônio estava fraca, mas clara. Queria te dizer uma coisa. Oi, pai. O que é? Estou orgulhoso de você, menina. Muito orgulhoso. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Obrigada, pai. Eu te amo. Também te amo. E quero conhecer esse namorado seu que sua mãe tanto fala. Marina riu através das lágrimas. Você vai gostar dele, pai. Ele tem mãos calejadas de trabalhar no jardim da casa dele. Então ele é gente boa. Depois de desligar, Marina ficou por alguns minutos olhando pela janela de seu escritório. 6 meses atrás, ela estava chorando em um banheiro, sentindo que não pertencia àquele mundo. Agora não apenas pertencia, ela estava ajudando a moldá-lo. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Rafael entrou com 2 copos de café, um ritual que haviam desenvolvido nos últimos meses. Como está seu pai? Perguntou ele, entregando-lhe o café. Melhor, muito melhor. Marina sorriu. Quer conhecer você. E eu quero conhecê-lo. Quero conhecer toda a sua família. Mesmo sabendo que eles vão te interrogar como se você fosse um criminoso, Rafael riu. Especialmente por isso. Mostra que eles se importam com você. Marina se levantou e se aproximou dele, ajeitando a gravata dele em um gesto que se tornara familiar e íntimo. Rafael? Sim. Obrigada por me mostrar que eu posso sonhar de novo. Ele beijou sua testa suavemente. Obrigado por me mostrar que posso ser eu mesmo. Do lado de fora da janela, São Paulo continuava sua vida frenética, uma cidade de contrastes onde sonhos se realizavam e se quebravam todos os dias. Mas ali, naquele escritório, 2 pessoas haviam encontrado algo raro e precioso, a coragem de serem vulneráveis um com o outro e a força para construírem juntos um futuro que nenhum dos 2 teria imaginado possível. Marina nunca mais precisou se esconder no banheiro para chorar, e quando sentia o peso do mundo nos ombros, sabia que não precisava carregá-lo sozinha. Algumas histórias de amor começam em lugares improváveis, com lágrimas e vulnerabilidade. Mas as melhores são aquelas que nos ensinam que merecemos ser amados não apesar de nossas fragilidades, mas exatamente por causa de nossa humanidade. E enquanto o sol se punha sobre a maior cidade do Brasil, Marina Santos e Rafael Oliveira descobriram que às vezes os finais mais felizes são na verdade novos começos disfarçados.